Estamos prontos? Todos com as anotações aí. Esse é um tema, como sempre, um banquete espetacular. Mas vejam nesses versos que te dão a mim e a ti o fundamento claro de que tu e eu não estamos na areia, estamos na rocha. Há um fundamento. Tu estás, diga, firme, firme e ancorado. Tu sabes em quem crestes. E quando alguém te pergunta, tu podes com autoridade compartilhar a palavra. Um momentinho, permita-me. E você saque e compartilha, porque está escrito. Veja que beleza. Vamos aí um momentinho para recordar essa viagem espacial lá ao paraíso que deram ao grande apóstolo Paulo quando explicou de onde foi que ele recebeu o evangelho. Segundo aos Coríntios 12:1. Segundo aos Coríntios 12:1. Disse: certamente não me convém gloriar-me, mas virei às visões. Veja que honesto era o apóstolo. Não me convém gloriar-me, mas tenho que recordar a vocês. Virei às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora, veja o verso 2, se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até onde? Até onde? Até o terceiro céu. Outra dimensão preciosa. E conheço o tal homem. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Verso 4. E foi arrebatado aonde? Ao paraíso. Até o terceiro céu também é chamado como paraíso. Onde ouviu palavras inefáveis. Palavras o quê? Inefáveis. Que não é dado ao homem expressar. Que não é dado ao homem expressar. Eu creio que aí estamos lendo, certo? Até o verso 4. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O levaram aonde? Ao paraíso? E lá o que ele escutou? Palavras inefáveis. E essas que ele escutou, não era dado ao homem expressar. O que fez o apóstolo Paulo? Começou então a escrever. Lá em Gálatas 1:11, uma vez ele defendendo seu ministério, disse: olha, abençoados, quero dizer isto a vocês, que o evangelho anunciado por mim, eu não recebi de nenhum homem, senão por revelação de quem? De Jesus Cristo. O apóstolo Paulo traz a última reforma, a verdadeira reforma ao mundo. E claro, todo mundo se opõe porque ele começa a escrever e começa que estamos perfeitos, que estamos abençoados, que o pecado em um dia foi tirado, que a igreja está assentada em lugares celestiais, que um dia vamos ser transformados. Ele começa, para os apóstolos, isso era uma loucura. E eles jogava abaixo o seu sistema religioso completamente. Por isso se opuseram ao apóstolo Paulo. Mas o que queremos destacar aqui é que o que o apóstolo Paulo escreveu, quem revelou a ele? Quem? João? Tiago? Não. O próprio Deus. E eu faço uma pergunta, depois que Paulo disse, eu como perito arquiteto pus o fundamento, o qual é Jesus Cristo, e outro edifica em cima. Uma pergunta, esse outro que nós o vimos caminhar em nosso meio, Deus se veste em um vaso de barro, para quê? Para trazer algo novo? Uma revelação por aí que lhe deram uns anjos aí no paraíso? Não. A mesma sabedoria, as palavras inefáveis que não eram dadas ao homem expressar, Deus mesmo as expressou, porque não era para homens, era para Deus. Vimos ao edificador edificar em cima do fundamento de Paulo. Ele saiu desse fundamento? Nunca. Temos duas garantias maravilhosas. A primeira é o apóstolo Paulo, o que recebeu de Jesus Cristo. E a segunda garantia, o que nós ouvimos e estamos escutando e seguimos escutando, a mesma garantia vem diretamente de quem? De Jesus Cristo, que revelou e se vestiu o Senhor em um vaso de barro chamado José Luís de Jesus Miranda, para que tu e eu escutássemos a ele em espanhol. Agora vai se traduzir em inglês a todos os idiomas, mas em espanhol. Seremos privilegiados? Abençoado? Pense o que tu és privilegiado, que estás escutando uma sabedoria que, veja,
nenhum homem. Viste estes homens que saíram nesse vídeo? Era sabedoria para aqueles que explicassem? Não. Homens corruptos de entendimento, homens maus e perversos. E não sabem nem onde estão parados. Para eles não era. Os grandes teólogos, tu pode derrubar a 1000. Não importa quem tu derrubas, é quem sabe poder enganoso. Não é isso. É se tem em sua boca a sabedoria predestinada. E essa só foi dada a Jesus Cristo, homem, manifestá-la, e a ti e a mim, escutá-la, estar fundamentados nessa verdade. Quantos dão graças a papai? Mas dê um aplauso bem formoso, diga-lhe, graças a papai. Por essa sabedoria predestinada, diga-lhe, graças a Jesus Cristo. Recebamos suas palavras inefáveis com Deus. ¡Ah, Padre! Gracias, papá, gracias. TV Gracia Gracias, presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. ¡Abba, Padre! Hoje temos uma mensagem. O título da mensagem é A Cabeça da Igreja. Vamos buscar rapidinho o livro histórico de João para ler rapidinho. A João, capítulo 14, verso 18, primeiramente. João, livro histórico, não evangelho, como chama o sistema religioso. Este é um livro histórico dos dias de Jesus, nos dias de sua carne. Não é novo pacto, porque Jesus não havia morrido quando foi escrito. Por isso é que eu chamo histórico. Não é para ofender ninguém, senão que, em verdade, o Novo Testamento começa com a morte do testador. E então este livro foi escrito antes dele morrer, portanto, não é neotestamentário, senão que é a história das coisas que Jesus disse enquanto estava aqui na terra. Então, há uma promessa no verso 18, onde Jesus diz, no verso 18, não vos deixarei órfãos, virei a vós. Tome nota. O tema é a cabeça da igreja. Hoje estamos falando da cabeça. E onde está a mente? Em que parte do corpo? Na cabeça. Pois então veja que Jesus disse, não vos deixarei órfãos. O que é? Que o mundo estava órfão? Sim, o mundo estava órfão. Porque a lei foi um pacto acrescentado. Esse não era o coração de Deus. Portanto, Jesus, nos dias de sua carne, viu a igreja órfã. Moisés não pôde fazer nada. Os profetas, ninguém pôde fazer nada. Quando ele diz, não vos deixarei órfãos, não é porque todo o mundo inteiro estava órfão, cumprindo a lei, buscando a Deus nos templos, havia um estado de orfandade. Então, depois que ele promete que não vos deixarei órfãos, logo diz no capítulo 16, verso 12. Veja o que diz. Verso 12. Disse, ainda tenho muitas coisas que dizer para vocês, mas agora não podereis suportar. Quer dizer que ele disse, não vos deixarei órfãos, mas eu não posso explicar a vocês, porque se eu digo a vocês o que eu tenho para vocês, vocês não vão poder suportar. Quer dizer que quando ele diz, eu vos enviarei um consolador, eu não vos deixarei órfãos, passam os anos e por 2000 anos a igreja estava órfã. Ainda que tinha pai, mas as muitas coisas não se podiam dizer, porque ainda que Paulo foi pai no aspecto de deixar uma informação escrita, mas Paulo não conseguiu nada, o mundo seguiu órfão, porque aí o mataram, não creio nele, porque os mesmos discípulos que estavam em orfandade, pois os discípulos também estavam órfãos. Bom, diz, eu tenho muita coisa que dizer, mas eu não posso dizer. Bom, nos deixou órfãos, porque a paternidade vem quando tu tens uma informação. Podem haver 3 pessoas na frente, se você não sabe quem é teu pai, tu segues órfão. Então diz, eu tenho muitas coisas que dizer, eu não vos deixarei órfãos, agora não vou dizer nada.
E então, Paulo é usado para deixar o fundamento, então matam a Paulo, e Paulo diz, todos me abandonaram. Paulo não pôde conseguir. Depois da minha partida, ele disse, vão reduzir vocês à escravidão e vão seguir órfãos. Então, por 2000 anos, a igreja está órfã. Órfão é um sentido de que estiveram sem cabeça. Não tiveram direção. Portanto, e a prova está, nas milhares de denominações que existem, estão os católicos, estão os protestantes, estão os mórmons, estão os testemunhos de Jeová, estão os espíritas, estão os evangélicos de diferentes partes, e todos dizem que não se põem de acordo. Uns dizem que o batismo é por aspersão, um pouquinho de água em cima, outros dizem não, tem que ser por imersão, e outros usam diferentes ritos, cerimônias, e todos diferem. Ou seja, que há uma diversidade, como dizendo, não temos uma cabeça que nos dirija? Assim que aqui é uma cabeça católica, cabeça protestante, cabeça testemunho de Jeová, cabeça mórmon, cabeça metodista, cabeça batista, cabeça pentecostal, e há milhares de cabeças, mas há uma cabeça. O corpo só pode levar uma cabeça, não pode levar 3 cabeças. Então, ele advertiu. Vamos ver agora no livro histórico, um livro de antes. Lucas, veja o que disse Lucas. Lucas capítulo 9. Porque estas coisas ele disse antes de ir à cruz. E então nós agora temos as evidências. E por causa das 14 epístolas de Paulo, nós podemos descobrir esta revelação. Capítulo 9, versos 57 e 58. Lucas capítulo 9, versos 57 e 58. E indo eles, aí estamos todos, sim? Pode ver aí a tela eletrônica se você não tem Bíblia. E disse, indo eles, um disse no caminho a ele, Senhor, te seguirei onde quer que fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm guaridas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Como quem diz, esse homem diz, olha, eu tenho aqui, vou te seguir até onde você for. Jesus disse, não fale sandices, porque você não tem, todavia eu não revelei minha cabeça, tu estás em um estado de orfandade. Como é que você vai me prometer que você vai me seguir, se você não tem provisão para me seguir? Veja, ele diz, olha, estou seguindo onde você quiser. Olha, as raposas, as aves dos céus, agora, o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. E tu terás pensado, pastor, é que ele era muito pobrezinho, não tinha como comprar um travesseiro. Que necessita um travesseiro? Não, se ele tinha tesoureiro e Judas roubava e sobrava para as demais, como é que ele não podia comprar um travesseiro, ou um colchão, ou algo onde encostar a cabeça? Não estava falando disso. Ele não tinha onde recostar sua mente. Ele não tinha onde posicionar o pacto. Então ele disse, olha, até que eu não encontre um homem que eu lhe dê diretrizes, tu não podes dizer, vai me seguir, que vai seguir Jesus de Nazaré. Você vai se turbar como está todo mundo. A Moisés está turbado, todo mundo está turbado. As religiões todas, veja, todas diferem. Por isso é que eles não suportam a nós. Porque eles não ouvem a nós e dizem, e que é isso? Você não vê que eles estão tão distanciados, estão tão órfãos, que quando chegar a este ministério eles não sabem discernir? Então, Jesus disse, olha, o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. Não posso recostar nos apóstolos, porque eu vou recostar então nesse homem, imagina. Vão me pregar judaísmo agora para os gentios? Não posso recostá-la, então tenho que buscar um homem onde eu vou recostar minha cabeça brevemente. Vou recostá-la em Paulo. E por isso foi que Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Pela primeira vez. Por isso Jesus nos dias de sua carne disse, não chameis pai a ninguém. Nos dias de sua carne ele disse, não chame a ninguém de pai, porque para tu chamares pai, tu identificas, sais da orfandade. Olha, ninguém podia chamar pai a ninguém. Agora quando aparece Paulo, Paulo diz, eu fui pai para vós, e você filho para mim. Porque Paulo trouxe, pela primeira vez, Jesus Cristo recostou sua cabeça.
Não foi num travesseiro. Ouça isto claro, abençoado. Quero apelar ao teu limpo entendimento. Quero te salvar. Que entendas, por favor. Porque não estamos falando que ele está buscando um travesseiro. Eu sempre me disse, por que eu não tenho onde ele tem recostar sua cabeça? Até num presépio tu recosta a sua cabeça onde quiser. Ele tinha que dormir, porque ele era totalmente humano, ele tinha que dormir. Mas então a pessoa dizia, recostar sua cabeça? Que é que não tem travesseiro? É que não tinha onde pôr a sabedoria predestinada. E finalmente, pois a encontrou em Paulo, mas isso ficou aí, ficou escrito sem revelação, porque como isto era para as nações, pois então ficou em stand-by, como nós dizemos. Então, a cabeça deixou uma informação em Paulo, mas voltou 2000 anos, o mundo em orfandade, e Cristo não tinha onde recostar sua cabeça. Vinha para um povo. E esse povo, onde ele recostou sua cabeça, é neste ministério. Pela segunda vez, ele encontrou um bom travesseiro e recostou sua cabeça. Olha, e qual é o propósito de que um corpo tenha cabeça? Efésios capítulo 4, verso 15, por favor, rapidinho agora. Efésios, tome nota, os que estão me vendo pela internet, estudem isso, por favor, porque estamos falando de vida ou morte. Se tu não entendes a mensagem que Jesus Cristo está te dando agora mesmo, vais fracassar como os religiosos, como for, vais fracassar. Porque está te falando a cabeça. A cabeça. Capítulo 4, verso 15, veja como diz. Diz, senão que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo, bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir se edificando em amor. Pela primeira vez na história, encontramos um ministério que tem uma cabeça, e se nutre e se ajuda, e cremos todos igualmente a unidade do Espírito, conseguimos chegar. Você não me diga que a Igreja Católica tem cabeça, porque se tem uma cabeça, a tem bem firme. Tu não me diga que os protestantes evangélicos têm cabeça. E por que diferem tanto se tem uma cabeça? Até agora na história, a cabeça de Cristo não havia chegado à terra. Ele não havia recostado sua cabeça, porque se há um corpo e uma cabeça, o corpo e a cabeça vão unidos e se ajudam mutuamente, crescendo em amor, porque este é um ministério de amor. O mero fato de que nós não te conhecemos segundo a carne é a expressão de amor maior que uma pessoa pode receber. Que não nos interessa o teu passado, que tu chegas aqui e diz, olha, a mim não importa um segundo atrás da tua vida. O que me importa é que tu és um eleito, um escolhido. Mas veja, eu vou vir à sua igreja. Não importa quem eu sou. Não me importa. Não te conheço em carne. E você não sabe que eu matei a 5.000? Você pode ter matado a 100. Não, porque eu tenho um recorde negro. O branco, negro ou de grilo, o que for. Se tu és um eleito, tu és um eleito, e isso é como águas que passaram. Teu passado fica enterrado imediatamente. Porque tu conheces tua verdadeira identidade. Agora, veja o que diz o Evangelho da Cabeça, Efésios, capítulo 1. Agora vamos ao capítulo 1, verso 22 e 23.
Verso 22. E submeteu todas as coisas debaixo de seus pés, e o deu por cabeça sobre todas as coisas a quem? E o deu por cabeça sobre todas as coisas à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo preenche em tudo. Crescendo em graça tem uma cabeça. E essa cabeça trabalha com a igreja. A igreja reconhece sua cabeça. Por isso eu nunca me chamei nada aqui, eu nunca me pus um título. Tu sabes que me põe título? A igreja. Porque diz aqui que a igreja é seu corpo. E a igreja sabe identificar sua cabeça. Porque caminha bem, caminha em direção correta, tem diretrizes. Pela primeira vez na história, irmão, que maravilhoso é este ministério, que pela primeira vez, desde o céu, desce a cabeça de Deus e a mete em um homem chamado José Luiz de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o que faz a cabeça. Quando ele recosta a cabeça, veja como fala o apóstolo Paulo no capítulo 2 de primeira carta à igreja dos Coríntios, no verso 6. Diz: sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem, mas falamos sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria oculta, aí é onde ele recostou sua cabeça, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória. Por isso disse, não vos deixarei órfãos. Não podia deixar órfãos. Ele vai dar a informação e a sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor de glória. Antes, como está escrito, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram à mente do homem, ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus as revelou a nós. Por quem? Por quem? Você vê Espírito com E maiúsculo aí? Deus nos revelou elas pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha tudo, até mesmo o profundo de Deus. Então, falando do Espírito do homem, diz, porque quem dentre os homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito com E minúsculo, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus? Aí a liberdade. Aqui está o Espírito de Deus. Eu estou totalmente convencido de que a cabeça de Deus a meteram em minha cabeça. A evidência eu as tenho. É uma inevitável não poder ver que isso é o que aconteceu em nosso ministério. E vocês são a igreja do Senhor, e este é um corpo, não que está à deriva, como andam, com muita pena eu digo, as demais igrejas. Como é que vão me dizer que isso é a cabeça de Deus se não concordam? Não concordam com o Evangelho nem com as Escrituras. Tudo o que vemos. E eles não concordam porque a cabeça é a que revela que nas 14 epístolas de Paulo, aí é onde está a mente de Cristo recostada. Esse mistério esteve aí. Tu sabes que no Velho Testamento, uma vez que o povo ficou em confusão, e então Elias, profeta de Deus, ele dizia, bom, eu sou a cabeça, eu sou o que represento a Deus naquele momento, não? E então estavam os profetas de Baal, haviam 450 profetas de Baal, e diziam, não, nós somos a voz de Deus.
Então Elias disse, não, eu sou a voz de Deus, 450 contra 1. E então, pois o povo não encontrava o que fazer, então foi dito. Elias disse, ele parou diante do povo e disse ao povo, vamos fazer um trato. Vamos pôr um boi em um altar e que os 450 profetas de Baal clamem a Deus. E eu ponho outro boi em outro altar. E o Deus que enviar fogo consumir esse boi, esse é o Deus do povo. E o povo disse, estamos de acordo. E então os 450 profetas de Baal começaram a clamar pela manhã, se levantaram, puseram boi e cortaram em pedaços, porque no Velho Testamento funcionava assim os sacrifícios. Mas pôr um boi em um altar sem fogo não tinha sentido comum, porque a ideia é que o fogo consuma o animal para que o sacrifício seja aceitável diante do Senhor. Então, os profetas começaram pela manhã e clamando, Baal, responda-me para que o povo saiba que nós somos a voz representante de Deus. E bom, passou a manhã e chegou a tarde, já eles estavam gritando, clamando, como fazem certos grupos por aí que clamam pelo poder de Deus, e clamam, manifesta o teu poder, e começaram a se cortar o corpo e a pôr sangue. Então Elias, pois, pela certeza que ele tinha, ele disse, veja, tomara que Deus talvez esteja de férias, sigam clamando, ou talvez ele esteja adormecido, começou a debochar deles, a debochar. Olha, talvez ele esteja muito ocupado, não possa atender. Então, quando eles se cansaram, já que não podiam mais, agora cabe a mim. E então, puseram o boi, olha, abram uma sangria ao redor do boi e tragam-me 4 cântaros de água. E 12 pedras representando a cada tribo. Essas são as 14 epístolas minhas. Ele pôs 12 pedras representando a 14 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, e não foi um trabalho fácil, porque isso era montanhoso, tiveram que subir água até que encheram as sangrias completas de água. E então Elias parou e disse, Senhor, para que este povo saiba que eu sou a tua voz aqui na terra e que esta gente é falsa, responde-me com fogo. E diz que de momento safou um montão de fogo do céu assim, pegou, consumiu toda a carne do boi e até a água secou de tanto fogo que desceu. E o povo disse, Jeová e Elias falam para o povo. Os 450 profetas de Baal são mentira e Deus não fala com eles. Irmãos, está chegando o momento no Ministério Crescendo em Graça. Está dizendo ao povo, aqui está o Senhor. Aqui está a voz de Deus. E Deus vai responder. Eu desafio a todos esses falsos ensinos. Eu desafio. Em humildade, como eles quiserem, diante do povo, diante das câmeras, que me tragam a informação para verem se concordam com o evangelho da incircuncisão. Deus não fala por meio deles. Deus fala por esta boca. Eu declaro hoje, eu declaro neste dia, pelas câmeras da internet, pelas câmeras com evidência mundialmente, eu declaro que eles erraram o alvo. Se querem saber de Papai Deus, têm que me escutar. Se querem posicionar suas vidas, têm que se submeter a este apostolado, a este ministério, para que foquem bem suas vidas com Papai Deus.
porque todos erraram e estão órfãos. As pessoas que nos criticam são órfãos de pai. Estão em um estado de orfandade, não sabem quem é seu pai. Não sabem onde está a mente de Cristo posicionada, não tem cabeça. É um corpo sem cabeça, caminhando daqui para lá, e não tem direção. Gracias, mi Dios, por todo el bien que has hecho a mi existir. Me has dado un ángel como servidor, el cual ha guiado todo mi existir, aún desde el día de mi concepción. Seguro estoy que escogido desde el vientre fui para alabarte solamente a ti. Esta es mi gloria, este es mi honor, ser heredero de todo tu amor. Y en libertad puedo decir que nunca antes yo fui tan feliz, ser hallado fiel y digno a ti. En la tribulación, prueba o persecución, confiado en ti puedo decir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papito, te damos gracias por tu amor eterno, porque somos instrumentos útiles para tu gloria. Abba Padre, gracias, Amada, un papito. fuerte aplauso, papá. Dile gracias, papi. Gracias. Amada preciosa en todas las naciones, declaramos cubierta angelical en todas las áreas y bendecidos con toda bendición. Los amamos.